Oi gente, eu sou o Alfred, faço parte da nave da DSEC Labs, e esse é mais um episódio da nossa série Rumo à Liberdade, em parceria, claro, com a SAFEL Brasil. E hoje eu quero começar com uma frase que, mesmo tendo sido escrita há muitas décadas, continua gerando discussões até hoje. A igualdade imposta só pode ser mantida pela força. Essa frase é de Friedrich Hayek, que inclusive temos visto bastante nos últimos episódios. E o objetivo aqui é apenas olhar para a história e pensar o seguinte: será que fatos dão razão a essa frase ou não? Pensa comigo. Se hoje pegássemos 100 pessoas, dessemos a ela a mesma quantia de dinheiro, a mesma casa, o mesmo carro, as mesmas oportunidades, será que daqui a 10 anos elas continuariam exatamente iguais? Provavelmente não. Algumas decidiriam abrir um negócio, outras iriam preferir investir, algumas gastariam mais, outras poupariam, haveria quem trabalhasse mais horas e também quem escolhesse ter mais tempo livre. Cada pessoa tem os seus planos, e em poucos anos, as diferenças apareceriam naturalmente. É aí que surge a pergunta: se um governo quisesse garantir que todas essas pessoas terminassem com o mesmo resultado, o que ele teria que fazer? Em algum momento, seria necessário impedir que alguém acumulasse mais do que o outro. Seria preciso redistribuir a riqueza, limitar certas escolhas, ou até mesmo interferir nas decisões individuais. E é exatamente esse o raciocínio que Hayek apresentava. Ele não estava dizendo que a igualdade é ruim, ele estava questionando o método necessário para mantê-la. E a história fica interessante aqui. Um dos primeiros grandes exemplos foi a União Soviética. Depois da Revolução de 1917, o novo governo prometia reduzir as desigualdades e criar uma sociedade mais justa. Para isso, grandes propriedades foram confiscadas, empresas foram estatizadas e até mesmo o campo passou por um processo de coletivização. E aí surge a pergunta: uma sociedade mais justa para quem? No papel, o objetivo era fazer com que todos produzissem para o bem comum, mas na prática, muitos agricultores não aceitaram entregar as suas terras e sua produção. O resultado foi o uso da força. Milhares foram presos, deportados ou até mesmo executados. E a coletivização acabou contribuindo para uma das maiores tragédias humanitárias do século XX, com milhões de mortos durante as grandes fomes. Algumas décadas depois, a China de Mao Tse-tung seguiu um caminho parecido. O governo decidiu centralizar a produção agrícola e substituir as pequenas propriedades por grandes comunas. E, de novo, a ideia era eliminar as diferenças econômicas. E, mais uma vez, muita gente não queria participar desse modelo. E, como não é novidade, mais uma vez o Estado também usou a força para implementar o seu plano. O resultado foi o grande salto adiante, que terminou em uma das maiores fomes da história moderna. E, não muito longe daqui, temos Cuba, um exemplo também muito interessante. Após a Revolução de 1959, o governo de Fidel Castro nacionalizou empresas, terras e diversos setores da economia. Muitos dos serviços passaram a ser controlados pelo Estado, e até hoje há quem elogie alguns aspectos desse modelo, e também há quem critique a baixa produtividade, a escassez de produtos, as restrições à iniciativa privada. O importante é perceber que esse sistema também dependeu de um grande poder de controle sobre a comunidade. E talvez o caso mais extremo seja a Coreia do Norte. Por lá, o Estado controla boa parte da economia, da informação e até mesmo da circulação de pessoas. É difícil imaginar um modelo tão centralizado funcionando em um forte aparato de vigilância e coerção. Hayek não era contra a igualdade perante a lei, pelo contrário, ele defendia que as regras deveriam valer para todos. A preocupação dele era com a igualdade de resultados, porque, na visão dele, para garantir que todos terminem no mesmo lugar, o governo precisa interferir cada vez mais nas escolhas individuais. E quanto mais decisões passam para o Estado, maior é o poder concentrado nas mãos de quem governa. Isso significa que toda política de redução das desigualdades leva à ditadura? Não. A própria história mostra que existem países democráticos com programas sociais, redistribuição de renda e alta tributação, sem que isso tenha resultado em regimes autoritários. Por outro
outro lado, também é verdade que diversos regimes que buscaram controlar fortemente a economia acabaram concentrando muito poder nas mãos do Estado. No final, a discussão talvez não seja entre a igualdade ou liberdade, mas sim sobre qual é o limite entre as duas. E agora eu deixo essa reflexão para você. Será que Hayek estava certo ao dizer que a igualdade imposta só pode ser mantida pela força? Ou existe uma forma de conciliar maior igualdade com mais liberdade individual? Eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Aproveite também e assista ao nosso resumo sobre o livro de Hayek. Inscreva-se no canal e participe da nossa comunidade para sugerir novos vídeos aqui pra gente. Tô te esperando lá. Tchau!